setor financeiro é fundamental para o fomento da economia de um país. Além de liberar crédito para o mercado, ele é o motor da geração de novos negócios, sendo peça fundamental para o desenvolvimento econômico. Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. A analista Ângela Tossato, do Nuinvest, mostra qual o cenário dos bancos brasileiros. Oi, Ângela, seja muito bem-vinda. Olá, Tati, olá, investidores, muito bom estar aqui nesse Analistas de hoje e vamos falar um pouquinho sobre o setor financeiro, como tu bem disse, Tati. Então a gente vai falar um pouquinho também dos ciclos econômicos, do que é a concessão de crédito, né, aquela carteira de crédito, mix de crédito também dos bancos, como é conhecido, e como isso influencia também nas taxas de inadimplência. Vamos comentar um pouquinho do efeito Americanas, né, no resultado dos bancos do quarto tri do ano passado e também alguns destaques da última divulgação de resultados e a nossa recomendação para os 4 principais bancos em operação no Brasil, com a novidade agora da cobertura do Santander. Ângela, para começarmos, então nos explique o que são os ciclos econômicos e como eles interferem no setor financeiro. Os ciclos econômicos são flutuações da atividade econômica de um país ao longo do tempo, onde há uma alternância entre períodos de recuperação e prosperidade com aqueles períodos de estagnação e recessão. Então, o ciclo econômico ele tem 4 estágios com características bem distintas, né? Como aumento ou declínio da taxa de juros, dos níveis de desemprego e também dos níveis de consumo, mas eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas etapas para vocês. Então, a primeira etapa é a de expansão. Então, esse é o período em que o país está se recuperando daquela fase de recessão e as taxas de juros normalmente são mais baixas para justamente estimular o consumo. Então, uma característica dessa fase é o crescimento da produção de bens e serviços e a tendência é que há queda no desemprego e também o aumento de salários. Depois da fase de expansão vem a fase de pico. Essa é a fase resultante daquele alto crescimento da expansão. É quando a atividade econômica chega lá no pico, né? A produção de bens e serviços encontra o seu ponto máximo, né? Ou seja, a economia está no auge. Mas como essa fase de pico não se sustenta eternamente e, infelizmente, vem a fase da contração, onde a pressão nos preços gera a inflação. Então, as taxas de juros sobem para contornar a perda, né, do poder de compra das famílias e a atividade econômica começa a ceder. Então, essa redução na produção de bens e serviços tem como consequência um aumento dos índices de desemprego e também a redução de consumo e a redução nos salários. E aí que chega a última etapa, que é a recessão. Então, nessa etapa do ciclo econômico, ela é caracterizada pelo declínio da economia, né, onde a taxa de juros e a taxa de desemprego estão elevadas e, se essa fase perdurar por muito tempo, pode se tornar uma crise econômica. Porém, a notícia boa é que após a recessão, o ciclo econômico tende a recomeçar lá aquela fase de expansão novamente. Mas a ordem que ocorrem esses estágios dos ciclos econômicos seguem à disposição agora da figura que a Amanda vai colocar na tela para nós, né, que vai da expansão para o pico, para a contração, para a recessão, em uma circular. Então, como a duração de cada fase de um ciclo econômico ela é desconhecida e imprevisível, as empresas que conseguem prever com antecedência essas fases e adequarem seu portfólio de produtos ou seu mix da carteira de crédito, que é no caso dos bancos, eles vão surfar então melhor essa onda, né? Como, por exemplo, o Itaú e o Banco do Brasil, que eu vou explicar melhor depois, né, mais para o finzinho do programa, mas que com uma mudança de estratégia, né, devido ao cenário macroeconômico que eles estavam vislumbrando há algum tempo atrás, eles conseguiram entregar um ótimo resultado em 2022. Já o Bradesco e o Santander, como eles atendem então um segmento de renda mais baixa, nessa mesma fase de contração eles não conseguiram performar bem. E o Brasil está em qual ciclo econômico atualmente? A gente pode dizer que realmente o país está na fase da recessão? Ainda não, Tati, né? A gente está naquela fase de contração, né?
porque a nossa taxa de juros já está muito alta, né? E a inflação também. Então, a gente ainda não está na fase de recessão, como a gente já vem vendo há algum tempo, né? Eles estão falando dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estaria entrando na fase de recessão, mas o Brasil ainda não. Ângela, e como os bancos e as instituições financeiras se beneficiam com a concessão de crédito? E quais seriam os riscos de inadimplência? Então, esses dois termos, a concessão de crédito e a inadimplência, eles andam juntos quando analisamos instituições financeiras. Por quê? A concessão de crédito é a forma como as instituições financeiras geram receitas através dos spreads bancários nas transações de crédito. Então, esses spreads bancários são a diferença entre os juros pagos, né, no dinheiro que esse banco capta através daqueles produtos financeiros, que pode ser o CDB, o RDB, LCI, LCA, dentre tantos outros, né, e os juros cobrados nos empréstimos e financiamentos. Então, nada mais é do que a diferença do que o banco paga na captação para o que ele cobra para emprestar esse dinheiro. Então, as instituições financeiras utilizam duas frentes para liberar crédito para os seus clientes. Uma delas é mais arriscada e outra é mais conservadora. Então, as linhas sem garantias são mais arriscadas e compreendem aqueles produtos como os empréstimos não consignados, que é o cheque especial também e o cartão de crédito. Mas, ao mesmo tempo que eles são mais arriscados, a rentabilidade dessa linha é muito maior, ao contrário daquelas linhas com garantias, que é menos rentável porque engloba aqueles produtos menos arriscados, que são os empréstimos consignados, por exemplo, né, que são aqueles descontados em folha, ou aquele crédito direcionado para o segmento imobiliário, onde o bem fica alienado com o banco. Então, aqui o risco é menor. Então, Tati, compreender esse ponto de equilíbrio entre a concessão de crédito com, né, e o sem garantia, ou a formação dessa carteira de crédito, é o desafio das instituições financeiras para que eles consigam atingir as metas de rentabilidade com aquele risco-retorno controlado. Agora, em momentos econômicos anticíclicos, né, ou no estágio de contração do ciclo econômico, que é o que a gente está passando, a inflação elevada força o aumento da taxa básica de juros, né? Então, ele força o aumento também da taxa básica e os índices de desemprego também aumentam. Então, o desafio dos bancos é ainda maior, porque a perca de renda, né, e do poder de compra da população tem como consequência a elevação das taxas de inadimplência. E esse é o link, né, com a concessão de crédito. Então, aqueles bancos que têm uma base de clientes num segmento de renda mais baixa, eles estão mais expostos aos riscos de elevação desses níveis de inadimplência, que é o caso, né, por exemplo, do Bradesco e do Santander. Então, no gráfico que a Amanda vai colocar na tela para nós, vai ficar ainda mais evidente que a inadimplência acima de 90 dias desses dois bancos são as mais altas dentre os pares, né? Já o Banco do Brasil é o banco com a menor inadimplência, seguido pelo Itaú, e ambos ficaram abaixo da média do sistema financeiro nacional, que foi de 3% para o quarto trimestre do ano passado. Ângela, e como o rombo bilionário da Americanas impactou os bancos brasileiros? Então, Tati, aqui nenhum dos principais bancos em operação passou ileso do efeito Americanas após a varejista ter o seu pedido de recuperação judicial, né, ou o RJ, deferido então no início de janeiro. Então, a Amanda também vai colocar na tela para nós agora essa tabela comparativa entre a dívida e o patrimônio líquido dos 4 principais bancos. E a gente vai conseguir notar que o Santander estava mais exposto na relação da dívida e PL, né, que é o patrimônio líquido, que os demais. Então, aqui a gente está analisando a proporção que a dívida relacionada a Americanas representa sobre o patrimônio líquido dos bancos. E a gente não está analisando somente o montante da dívida. Então, o Santander lidera essa lista, seguido pelo Bradesco, Itaú e também pelo Banco do Brasil. Agora, que mais importante também a gente olhar para essa última coluna, onde temos o percentual de provisão, né, que os bancos fizeram no quarto tri do ano passado, e percebemos então que o Itaú e o Bradesco
provisionaram 100% da dívida, né, com as americanas. E isso significa que esse efeito não deve ser replicado ao longo de 2023, prejudicando o resultado desses dois bancos. Já o Santander e o Banco do Brasil, eles provisionaram 30% e 50%, né, respectivamente. Então, eles devem ter esse efeito refletido nos seus resultados, né, deste ano, mas com a ressalva de que o Banco do Brasil, né, por ele ter essa exposição muito menor à varejista, não deve ter grandes impactos nos resultados, Tati. Como que ficou o resultado aí dos bancões tradicionais no ano passado? Então, Tati, eu vou falar aqui um pouquinho, né, de alguns destaques dos resultados do quarto tri do ano passado e também a nossa recomendação da No Invest, né, para os 4 principais bancos em operação no Brasil. Então, vamos começar com o Banco do Brasil, né, porque na nossa análise também ele foi o melhor, né, resultado do ano passado. Então, ele encerrou também o ano e o trimestre com um lucro líquido recorde, tá? Então, foi o melhor ano da história, né, do Banco do Brasil ao longo desses mais de 200 anos de existência. E isso se deu também devido àqueles ajustes regulares na carteira de crédito desde lá de 2021. Foi que nem nós comentamos antes, né, lá no início do programa. Então, esses ajustes, né, esses ajustes prevendo, né, o que poderia acontecer no futuro, levaram esses bons resultados, então, do Banco do Brasil no ano passado. E a prioridade na concessão de crédito do Banco do Brasil foi para linhas rentáveis, mas que não expusesse o banco a riscos desnecessários. Então, alguns destaques positivos do quarto tri foi, né, que os empréstimos consignados, então, eles alcançaram 40% da carteira de crédito de pessoa física do Banco do Brasil. Então, o banco também alcançou um market share de 20% no Brasil. O crédito da pessoa física avançou só 9% durante o ano todo. Então, o piso do guidance de 2022 era 11%. Então, através disso, a gente consegue perceber que houve uma restrição pesada no crédito para a pessoa física, né, por parte do Banco do Brasil. Agora, outro ponto positivo foi a recuperação de crédito, que cresceu 17,2% no ano. Uma força-tarefa entre equipes de crédito com a ajuda da nova assistente virtual do Banco do Brasil, que faz essas negociações com clientes sem o intermédio de um funcionário. Agora, no que tange à digitalização, está avançando cada trimestre, né, com a centralidade e o foco no cliente, né? Onde esses clientes mais satisfeitos, eles geram mais receitas para o banco, porque eles consomem mais produtos, né, de um mesmo lugar, de um mesmo aplicativo, no caso. Como destaques negativos, temos 2 pontos. A provisão de Americanas, que, como comentamos, o banco só provisionou 50% no último trimestre, né, do ano passado. Então, ficaram cerca de 700 milhões, né, para serem provisionados ainda esse ano. A inadimplência acima de 90 dias, então ela saiu de 2,3% para 2,5%, né, do terceiro para o quarto tri, e essa curva ainda segue ascendente. Mas a nossa recomendação para o Banco do Brasil, ela passou a ser de compra. Então, nós tínhamos uma recomendação neutra para o Banco do Brasil e ela passa a ser de compra a partir de agora, devido ao desconto, né, que os múltiplos do banco estão negociando perante os pares privados, né, que, por sinal, vem desempenhando muito aquém do Banco do Brasil. A gente entende também que a volatilidade pode se estender ao longo de 2023, né, devido àquelas medidas do novo governo, e por isso a gente foi conservador nas projeções e mesmo assim o desconto segue muito atrativo, por isso que a gente alterou a nossa recomendação para a compra. Agora o Itaú, né, que foi o segundo melhor resultado do ano, no que tange na carteira de crédito, ele vem fazendo aquele movimento semelhante também ao Banco do Brasil. Ele vem restringindo crédito e direcionando para clientes de mais alta renda. Então, acelerando também na concessão de crédito com garantias e, naturalmente, reduzindo a concessão de crédito sem garantias. Além, né, claro, de um aumento no crédito imobiliário, que é um pouco mais seguro, porque, como comentei antes também, né, o bem fica alienado com o banco, né? Ou seja, então, o Itaú ele tem um mix de carteira ajustada ao risco, e isso tem trazido resultados satisfatórios
né, para o banco. Agora, como também o Itaú ele atende aquele segmento de clientes de renda mais alta, onde a rentabilidade costuma ser maior, o índice de inadimplência é um dos menores do mercado. Então, no quarto tri do ano passado foi de 2,9%, abaixo dos 3%, que é a média do sistema financeiro nacional. E para 2023, a digitalização de seus produtos e serviços deve alcançar 100%. Então, com isso, vai haver naturalmente aquele crescimento de receitas pelo cross-selling, que é onde o cliente adquire produtos de acordo com a sua necessidade em um só lugar. Alguns exemplos assim desse cross-selling pode ser, né, aquela compra da geladeira no marketplace do Itaú, né, a compra do telefone naquele programa especial, né, que é só para isso. A pessoa pode contratar um seguro de vida, né, fazer um empréstimo ou até um investimento, tudo, né, em um só lugar, sem precisar acessar múltiplos canais. Então, diante disso, né, desse cross-selling, a receita do Itaú deve crescer, né, muito até o fim do ano. Então, agora, se vocês quiserem uma diversificação mínima, tem a Itaúsa, que é a holding do Itaú. A Itaúsa tem 88% do seu portfólio composto pelo banco, mas os outros 12% estão diversificados, né, em outros segmentos, como logística, transporte, varejo, né, dentre outros. Então, por isso, a nossa recomendação é de compra, tanto para o Itaú quanto para a Itaúsa, mas ainda a preferida do setor continua sendo a Itaúsa. Agora vamos passar aqui então para o Bradesco, né? Vamos ver o que aconteceu com o Bradesco então, né, no quarto tri do ano passado. Então o Bradesco ele reportou um resultado anual mais baixo, né, dos últimos 5 anos. Claro, tirando aquele efeito da pandemia lá em 2020, né, onde os bancos fizeram provisões muito altas devido às incertezas do período. Então, além do lucro líquido menor, a inadimplência acima de 90 dias continua aumentando desde o primeiro tri de 2021. Então, a inadimplência do Bradesco saiu de 2,5% para 4,3%. E hoje ela é a maior dentre os pares. Mas, né, a expectativa é que ela piore ao longo de 2023, ou pelo menos, né, até o fim do primeiro semestre desse ano. E o indicativo disso, né, dessa piora da inadimplência do Bradesco, é o guidance, né, da provisão de devedores duvidosos, ou o PDD, para este ano. Então, o guidance do PDD para este ano tem uma expectativa de 39 bilhões, ou seja, ela é 21% acima do PDD de 2022, onde o banco teve ainda um acréscimo extra de quase 5 bilhões vindo daquele efeito Americanas. Então, ele encerrou o ano em 32 bi de provisões. Por isso que a nossa recomendação para o Bradesco permanece neutra e não temos ainda uma expectativa de que o banco alcance uma boa rentabilidade em 2023. E vamos então agora para o último banco, que é o Santander, e também a novidade desse analista. Nós incluímos a cobertura do banco para fechar então o bloco dos 4 maiores bancos em operação no Brasil. O Santander ele teve também, né, o pior resultado anual dos últimos 4 anos e o pior resultado trimestral desde 2021. Isso aconteceu devido à estratégia utilizada pelo banco para controlar a inadimplência e melhorar a lucratividade no longo prazo. Então, desde o último trimestre de 2021, o banco começou a ajustar a carteira de crédito, buscando, né, se posicionar de forma mais adequada ao ciclo de crédito diante de um cenário macroeconômico cada vez mais desafiador. Então, o mix da carteira de crédito do Santander começou a ficar muito mais seleto na originação e na qualidade desse crédito. Então, priorizando aquelas linhas com garantia, né, a linha imobiliária. Mas, né, para a adoção dessa estratégia menos agressiva na concessão de crédito, houve uma redução significativa dos spreads. E isso tem impactado diretamente o resultado do banco, como vimos. Agora, no que tange a inadimplência, né, acima de 90 dias, ela também está crescente desde o primeiro trimestre de 2021. Então, ela saiu lá de 2,1% para 3,1%. Ela ainda está melhor que a inadimplência do Bradesco, mas um pouco acima da média do sistema financeiro nacional, que é de 3%. Então, devido a esse fraco resultado reportado, a inadimplência elevada também crescente, e somado àquele efeito Americanas que deve ser replicado ainda este ano,
né, uma vez que falta provisionar 70% da dívida, a nossa recomendação para o Santander ela é neutra, Tati. E chegou o momento em que a gente tira as dúvidas do pessoal que acompanha o Invest News. A primeira pergunta é do Alexandro Ferreira. Ele questiona: com essa notícia das ações do Banco do Brasil, é hora do investidor se animar com os bancos, Ângela? Então, vamos responder essa pergunta do Alexandre. Então, é sempre bom, né, estar exposto ao setor financeiro pela aquela diversificação de portfólio que a gente tanto fala. Então, na nossa seleção de dividendos, desde o início, a gente tem uma representante do setor que é a Itaúsa. Agora, como falamos dos 4 principais bancos em operação no Brasil, e se mesmo assim os investidores preferirem o Bradesco e Santander, né, a comprar Banco do Brasil ou a dupla, né, do Itaú e Itaúsa, esses investidores eles devem estar cientes que ainda pode vir uma turbulência, né, ao longo de 2023, até pelo menos haver aquela estabilização nas taxas de inadimplência, se é que vai haver. Por isso que é bom lembrar, né, que os investimentos em ações para longo prazo exigem muita paciência, né, principalmente para os investidores de Banco do Brasil e Santander, porque os retornos podem demorar um pouquinho mais para acontecer. E a segunda pergunta é do Marcos Madalena. Ele diz: o resultado do BB se refere a 2022. Não esqueçam que muda tudo esse ano. Será que tudo será estragado pelo governo que está aí? Ele questiona. Então vamos lá, né, responder a pergunta do Marco. O Banco do Brasil ele possui uma camada extra, né, de segurança contra interferências políticas, que é o plano estratégico de longo prazo que foi aprovado no ano passado e que é para os próximos 5 anos. Então esse plano ele visa proteger a rentabilidade do banco através, né, do seu resultado operacional, mas, né, infelizmente não impede completamente e as interferências políticas. Por isso, né, pelo que temos visto, o plano está sendo respeitado, como foi o caso da nomeação da nova presidente, que ela é uma funcionária de carreira, né, do Banco do Brasil. Agora, no que se refere à mudança na lei das estatais, que muito também contribuiu com o aumento da volatilidade das ações no início deste ano, o que mudou até agora foi o prazo, né, de 36 meses para 30 dias daquele período de quarentena para aquelas pessoas que ocupavam cargos em diretórios de partidos, né, ou campanhas políticas, para poderem ser nomeadas em diretores de estatais. Então, essa mudança ela foi proposta para viabilizar a nomeação do mercadante para o BNDES, mas o nosso sinal de alerta fica ligado, né? Porque ele pode dar início a uma série de mudanças que podem vir a prejudicar a performance operacional, né, do Banco do Brasil. Mas o fato é que, né, o governo ele precisa desses altos dividendos do Banco do Brasil para ajudar a bancar, né, esses programas sociais. Então, no ano passado, o Banco do Brasil distribuiu R$ 4,17 por ação em proventos, e como o governo, então, ele tem 50% das ações, né, mais uma, e isso dá aproximadamente 1,430 bilhão, né, de quantidades, os cofres públicos receberam, né, quase 6 bi proventos, então, do exercício de 2022. Então, por isso que a gente está sempre de olho, né, nessas ações do governo que podem vir, sim, a prejudicar os resultados do Banco do Brasil, mas, por enquanto, a gente está vendo a instituição trabalhando independente. Ângela, agradeço pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, Tati, estar mais uma vez aqui contigo. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, e também desejo aos investidores, né, um ótimo domingo, uma ótima semana, e nos vemos daqui uns dias novamente. Qualquer dúvida ou sugestão, envie uma mensagem para a gente. E não deixe de curtir e comentar o nosso programa. O Analistas em Ação vai ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo domingo.